A gente já começa essa edição do Bom Dia Produtor, dando pulo até Brasília. Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal nesta segunda-feira e também o que já está previsto para essa semana com o Odacil Canepa. Brasília vai viver mais uma semana agitada, com a discussão sobre a reforma da Previdência. Líderes dos partidos que apoiam o governo estão preparando um documento que vai ser discutido já nos próximos dias. Em debate, a ocupação de cargos públicos nos estados. E no campo da economia, uma boa informação para o produtor rural. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, prorrogou para o dia 30 de abril de 2020 o Convênio 100, que trata da isenção de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre o transporte de insumos agrícolas dentro dos estados. Essa notícia foi confirmada na sexta-feira e já começa a valer a partir de hoje. De Brasília, Odacil Canepa. Levar conhecimento e novidades para o produtor rural é o objetivo da Norte Show, feira tecnológica que ocorre em Sinop, no Mato Grosso, na semana que vem, entre os dias 15 e 17 de abril. O repórter Valdir Pacheco está acompanhando os preparativos para o evento e traz agora os detalhes. No final de fevereiro, a Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, a Crinorte, em parceria com o Sindicato Rural de Sinop, lançou a segunda edição da Feira de Difusão Tecnológica Norte Show. O evento inicia daqui a 7 dias. Nossa equipe esteve no local onde está sendo montado a vitrine tecnológica. Soja, milho, sorgo, algodão, arroz e feijão. Estas são as culturas que compõem a vitrine tecnológica da Norte Show, que acontecerá de 15 a 17 de abril aqui em Sinop, no norte de Mato Grosso. Devido ao sucesso de público, sendo a maioria produtores rurais e profissionais ligados ao agronegócio, na busca por informações através de palestras técnicas e o sucesso de vendas de máquinas, implementos e insumos utilizados na agropecuária na edição do ano passado, neste ano de 2019, o número de empresas que montaram suas vitrines com diversas culturas aumentou. O ano passado a gente tinha, acho que se eu não me engano, 23 vitrines tecnológicas. Esse ano a gente aumentou para 30 vitrines, foram 100% comercializadas. Eu acredito que é um sucesso para a gente, a procura. A gente tem outras empresas que nos procurou já para essa feira, mas por causa de espaço e até as condições das nossas vitrines. Então é quase que um milagre essas vitrines estarem desse jeito, né? Ainda não estão 100%, mas a tendência é que se melhore a cada ano. Tem empresa que já está reservando área para a próxima edição, para a terceira edição que vai acontecer ainda no ano que vem. Isso, tem empresas, por exemplo, a gente vai ter 1 ou 2 vitrines que o pessoal não vai expor nada esse ano, mas que já deixaram até pagos e reservado para a próxima edição, até para garantir o local. A montagem da vitrine está sendo realizada em uma área que durante muitos anos foi estacionamento de veículos. Portanto, um solo que precisou utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje para a sua recuperação. Subsolagem, gradagem, calagem, fosfatagem, e ainda hoje a gente tem alguns problemas aí de manchas no solo. A gente vai recuperando essas áreas gradativamente daqui para frente. Como é a segunda edição, então hoje, no meu ponto de vista, eu vejo que a gente está no caminho. A área está cada vez melhor, mas no modo geral está muito bom. Todos os terrenos, questão da condução das culturas no geral, uns 90% a 95% aí de sucesso a gente está tendo aqui, apesar do terreno, ter um pouco de problema com o terreno, a gente consegue contornar. O município de Sinop é uma região que integra sistemas produtivos, como lavoura e pecuária. Não só como aqui, como na área da agricultura, temos algumas demonstrações de integração lavoura-pecuária, onde o próprio produtor, ele mexe com gado também, ele planta o milho em consórcio com braquiária ou somente braquiária, para ter, vamos dizer assim, às vezes até a terceira safra. Você planta soja, planta milho com braquiária, tira o milho, coloca o gado. E esse gado vai ter o pastejo e ainda vamos ter benefício da braquiária que vai ficar no solo para depois fazer um plantio em cima desses restos culturais que sobrou da braquiária. Seria o boi safrinha.
Exatamente, o boi safrinha. E hoje é o futuro nosso aqui. Quem quer algo diferente, quer produção diferente, tem que inovar. E essa é uma inovação que vem dando certo há muito tempo. Ele tem um retorno aí na produção de soja que pode aumentar aí de 5 sacos aí a 10 sacos conforme o manejo que ele faz com a braquiária. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E pela segunda vez no ano, os vinhos e espumantes brasileiros são premiados na França. Desta vez, na prestigiada região de Bordeaux. Foram conferidas 6 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. Veja as informações na reportagem. Um grupo de 50 degustadores tiveram muito trabalho para eleger os vinhos destaque dentro de uma qualidade média bastante elevada no concurso que reuniu cerca de 800 amostras de 40 países em Bordeaux, na França. Nesse ano, o destaque foi para 3 vinícolas do Rio Grande do Sul. A cooperativa Garibaldi, que levou 3 premiações ouro com os espumantes Moscatel, Prosecco Brut e Chardonnay Brut, a vinícola Campestre com o espumante Moscatel Zanotto e a Casa Valduga, com 2 premiações ouro nos vinhos, Gran Leopoldina Chardonnay Safra 2017 e Gran Villa-Lobos 2012. Desde o ano de 2000, são mais de 18.500 vinhos de 46 países, com um desempenho que premiou mais de 5.000 amostras. Com esta conquista, somente este ano já são 18 medalhas obtidas na França. O aplicativo Pasto Certo é um catálogo online gratuito com informações de cultivares forrageiras tropicais lançadas pela Embrapa em parceria com a Unipasto. O aplicativo passou por reformulações. Quem tem as informações é a Kali Rodrigues. O aplicativo foi lançado em 2017, tem mais de 20.000 downloads na versão Android. A partir deste ano, passa a operar na versão iOS, rastreando também o acesso na web, através do site pastocerto.com. O usuário não precisa digitar, tudo é respondido por um questionário através de cliques. Ao todo, o aplicativo analisa 22 cultivares forrageiras tropicais, recomenda, compara e direciona informações importantes. O Pasto Certo está com 5 novas mudanças que vêm auxiliar os técnicos, consultores e produtores rurais nas tomadas de decisões. Foram incluídas as cultivares de xilosantes, feijão guandu e amendoim forrageiro. 2 novos idiomas foram acrescentados. Antigamente o Pasto Certo era só em português e a gente é o maior exportador de semente forrageira tropical no mundo, principalmente na América do Sul e América Central. Então era uma demanda muito forte do parceiro, do associado ao Unipasto e muito também do produtor de outros países, Paraguai, enfim, América do Sul aqui de forma geral, para o espanhol. Então hoje o aplicativo, além do português, ele está na língua em espanhol e também em inglês. O catálogo online responde uma pergunta frequente do produtor rural, que é: onde comprar as sementes tropicais? A Embrapa não faz a venda direta de sementes, apenas indica o parceiro, no caso a Unipasto. Na plataforma do aplicativo é possível encontrar uma lista com todos os associados, que são mais de 30 empresas nacionais produtoras de sementes, que comercializam as cultivares da Embrapa. O usuário é quem escolhe a empresa de acordo com a sua preferência. E com tanta variedade de capim, qual escolher? O que plantar? Esta era outra pergunta frequente do produtor na versão antiga, que agora também é respondida pelo aplicativo. Essa funcionalidade a gente fez primeiro para as cultivares de braquiária e pânico, né? É um questionário bem fácil de ser respondido, são 8 perguntas técnicas. Qual é o nível de fertilidade da sua propriedade, né? Qual que é o nível tecnológico que você adota? A sua propriedade tem problema com praga, doença? Qual é a precipitação anual? Então, enfim, são 8 perguntas de apenas o usuário vai clicando nas categorias e, ao final,
de respondido esse questionário, o próprio aplicativo ele sugere um conjunto de cultivares mais adequados para o usuário com base naquilo que ele respondeu. É um assunto complexo, você recomendar capim e material para fazer a reforma de uma pastagem envolve N aspectos. Mas a gente não tinha nada ainda para dar pelo menos uma sugestão inicial para o produtor, para o consultor e para o técnico. Agora a gente tem. E, obviamente, para uma recomendação mais completa, mais elaborada, aí o produtor vai ter que procurar um especialista para fazer essa recomendação mais completa. Mas é um ponto de partida muito interessante que já vai auxiliar bastante aí o setor produtivo. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Na última sexta-feira foi realizado aqui em Campo Grande o 32º Encontro de Tecnologias para o Agro, no Sindicato Rural. O evento contou com importantes participações, dentre elas a da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E o repórter Vinícius Souza acompanhou todo esse evento e traz as informações. O futuro do agro. Esse foi o tema debatido no evento. Importantes autoridades, especialistas e parceiros do agronegócio fomentaram discussões pertinentes ao setor para esse momento. O produtor rural pôde ouvir sobre os mais variados assuntos, entre eles o endividamento rural. É uma pauta bastante antiga, Vinícius. Tem pelo menos 30 anos que a gente discute a questão referente ao endividamento rural. E embora seja uma atividade cujo endividamento nunca vai sair de pauta, é uma atividade realizada a céu aberto, a gente sempre vai estar sujeito a uma falta de chuva, como foi no Mato Grosso do Sul esse ano, ou, olha o absurdo, ou ao excesso de chuva, como foi no Rio Grande do Sul esse ano também. Então a gente está falando de uma atividade em que o arroz teve quebra no Rio Grande do Sul por excesso de chuva, enquanto o Mato Grosso do Sul teve regiões que nem germinou a plantação de soja em razão da falta dela. De acordo com o Henrique, o seguro rural é uma necessidade do produtor que enfrenta problemas financeiros e depende de fatores externos para que sua produção aconteça, mas pontua que o programa precisa ser revisto. Em fóruns como esse, nós já discutimos há muitos anos. O problema é que o modelo do seguro utilizado no Brasil, ele é um modelo muito frágil. O modelo do seguro no Brasil é um modelo que, quando muito, vai indenizar o banco pelo valor que foi custeado, mas isso é uma farsa. Em primeiro lugar, porque o produtor não acha mais 100% do custeio dele no banco. Outra questão abordada em uma das palestras se relacionou com os rumos do sistema sindical. Bruno, superintendente da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, entende que hoje o maior problema enfrentado pelos sindicatos rurais brasileiros está atrelado à comunicação. Quando a gente começa a falar quais as ações que a gente tem feito na defesa dos interesses do produtor, nas discussões, muitos falam assim, poxa, mas eu não sabia de tudo isso. E da mesma forma, às vezes as discussões que estão sendo feitas na base do posicionamento, ele tem um delay, ele chega, mas ele chega com certo atraso. Secretária adjunta de Assuntos Fundiários, Luana Ruiz, abordou em sua palestra sobre propriedade rural e segurança jurídica. Ela também pontuou quanto à questão das invasões indígenas. Em Mato Grosso do Sul, existe um alto registro de propriedades nessa situação. As comunidades indígenas são sujeito de direitos constitucionalmente garantidos, e isso não vai mudar. Os direitos dos indígenas devem e serão respeitados. E eu pergunto, aonde está escrito que tomar a posse na força, ao arrepio do devido processo legal, é um direito? Então, os direitos serão respeitados. Agora, o abuso de supostos direitos, isso há de ser contido. O 32º Encontro de Tecnologias para o Agro abordou temas pertinentes para esse momento que o agro vive no Brasil. Um dos enfoques foi a participação dos jovens dentro desse cenário. A ministra Tereza Cristina também participou do evento e falou sobre as expectativas para o próximo quadrigênio. As invasões de terra em Mato Grosso do Sul também foram abordadas no evento pela ministra Tereza Cristina. Nós temos leis, nós temos regras a serem seguidas e isso não dá para uma canetada se resolver. O problema indígena, você tem na Constituição algumas coisas que te travam. Então, o que nós estamos fazendo? Um diagnóstico. Primeiro, nós ainda, o decreto para vir a demarcação de terra indígena, ele ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Primeiro ponto, isso não foi ainda, a medida provisória 870 está lá e a gente já sabe que tem mais de 300 emendas. Então, e ela já caducou, caduca dia 11, então nós vamos ter que prorrogar. Isso é um impeditivo. Luiz Antônio Naban, vice-ministro, também deu enfoque a essas questões.
Propriedade tem que ser respeitada, tá? E nós não estamos aqui para advogar em causa própria, nós estamos aqui para seguir o que a lei manda, o que a lei determina. Invasão de propriedade, em primeiro plano, é crime, tá? Agora, entendo que crime maior é nós termos uma instituição que advogou em causa própria, como foi o caso da FUNAI. Isso eu tenho andado aí por todo o Brasil e o que a gente tem visto é que a FUNAI teve uma atuação extremamente desastrosa, ou seja, ela advogou em causa própria. O governador do estado de Mato Grosso do Sul reforçou que a lei precisa ser mais clara para resolver esse impasse. Uma questão da insegurança jurídica. Principalmente, eu tenho falado muito, é a instabilidade por conta de uma lei clara do marco temporal. Qual que é o marco temporal que diz que ali as terras realmente pertencem aos índios? É a Constituição de 88 ou não é? Na hora que tiver regramento jurídico, quem tem que decidir isso, eu entendo que é o Poder Legislativo, fixar isso realmente em lei claramente, e ela passa a ser cumprida. A ministra Tereza ainda falou sobre o consumidor que está cada vez mais atento à origem de seus alimentos por meio da rastreabilidade. É um assunto que está em moda no mundo há muito tempo, né? O consumidor quer saber a origem do produto, como é que ele foi produzido, enfim, todas as especificações. O Ministério da Agricultura, o que ele faz? Ele acredita, ele certifica que aquelas informações que vão constar da embalagem, que elas atendam o direito do consumidor e também atendam o que a indústria, enfim, tem que colocar nessa... Tem que existir uma convergência dessas informações. É uma briga danada, porque tem o tamanho do rótulo, como fazer, toda a parte visual, né, do que... Enfim, não é uma coisa simples, mas o Ministério da Agricultura vem trabalhando e as empresas estão entendendo que isso é o que o consumidor quer, não é nem o Ministério nem ela quer fazer, o consumidor, ele exige isso hoje. Então, cada vez mais nós vamos ter que ter isso, e a rastreabilidade dos produtos é muito importante. De Campo Grande, Vinícius Souza. Volte por aqui agora, o assunto é a enfermidade do casco em bovinos. Este problema está entre as principais enfermidades que afetam o rebanho brasileiro e é responsável por cerca de 60% das causas de claudicação, condição que provoca dificuldade do animal em caminhar. O repórter Vinícius Souza conversou com um professor de clínica veterinária e médico veterinário da Uniderp Agrárias, aqui em Campo Grande, sobre esse assunto. O professor em questão é o José Henrique, que vai trazer mais informações e detalhes também sobre esse assunto. Acompanhe. Olá para você que acompanha a nossa programação. O desgaste dos cascos causa enormes prejuízos econômicos. Isso porque o animal que é acometido por essa enfermidade não consegue andar direito, não se alimenta e aí perde peso. Isso também se relaciona aí com a produção leiteira, que diminui, e também na produção da carne. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o professor José Henrique. Ele é professor de clínica veterinária e médico veterinário na Uniderp Agrárias. Professor, muito obrigado pela sua participação. Conta para a gente qual que é o principal problema que faz com que essa enfermidade se desenvolva. Nós temos alguns fatores predisponentes para esses problemas de casco. Seria a terra muito úmida, a formação de barro, isso umedece o casco e torna ele mais frágil para aguentar as intempéries do dia a dia. Um outro problema seria exatamente o contrário. Um chão muito duro de cimento, ele acelera o desgaste do casco do bovino e também faz com que o bovino comece a mancar mais rápido. E um outro problema é uma doença que chama laminite. Ela é causada pelo aumento de ingestão de grãos. Isso acontece em vacas de alta produção de leite, em bovinos confinados, que faz com que o osso de dentro do casco ele fique solto, que o tecido que prende ele no casco se degenera e aí esse osso solta e começa a produzir vários problemas no casco, como sola dupla, erosão de talão, achinelamento, hematoma subsoliar, entre vários outros problemas. E é mais comum a gente encontrar na pecuária de pasto ou no sistema de confinamento? Sempre no sistema de confinamento o problema é mais comum, porque associa esses fatores predisponentes, que seria o concreto, a lama e o excesso de carboidrato, que é o comum num confinamento.
O olhar do produtor já identifica esse problema? Como que a gente faz para ter um diagnóstico? O ideal seria fazer o casqueamento preventivo 1 a 2 vezes por ano nesses animais de maior predisposição, que seriam os animais submetidos ao confinamento. Caso isso não aconteça, o produtor vai identificar esse problema com a claudicação. O animal vai começar a mancar e aí você percebe que ele tem um problema provavelmente de casco. E as formas de tratamento quais são? Seria o casqueamento, antibióticos, anti-inflamatórios e curativos diários nesse animal. Agora, os danos causados por essa enfermidade no animal, o que acontece com o animal? Primeiro, a parte produtiva, ele para de ganhar peso, ele para de produzir leite e no rebanho leiteiro, o casco junto com a mastite é a principal causa de descarte da vaca ainda na sua fase produtiva. Então, tem um prejuízo econômico muito grande ao produtor. Essa infecção também do casco pode comprometer os ossos, articulações e isso levar o animal até a óbito. O comportamento do animal muda quando ele tem esse problema? Sim, ele fica mais tempo deitado, ele para de comer, ele diminui muito a sua ingestão, por isso que ele diminui a produção de leite e de carne. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa ao portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza. O grupo italiano Brasali é conhecido no mundo pela produção de queijos Gran-Moravia e outros queijos provolones, além da manteiga. Aqui no Brasil, investiu na produção de gado de corte aliada à sustentabilidade. Os resultados são bem interessantes, mas quem nos conta os detalhes é a repórter Rosa Cabral. A primeira plantação na fazenda foi feita no 2005 e nós plantamos não em sistema silvopastoril, mas em sistema de floresta. Aqui tem uma quantidade de mais ou menos 1.600 plantas por hectare, árvores por hectare, e escolhemos no início a variedade Citriodora, que tem uma qualidade da madeira muito boa para construção, para serraria. Pier Cristiano Brasali é italiano, pertence ao grupo Brasali, que mantém a tradição ramificada na produção de laticínios desde 1874 na Itália. A receita é a mesma iniciada lá na primeira geração, há 300 anos. As fábricas são na província de Vicenza, possuem 3 plantas. A produção é sustentada por cerca de 75 fazendas, cuidadas pela equipe técnica do grupo. No universo de 80 mil hectares de terra, o espaço atende 17 mil vacas em lactação. A principal é produzimos manteiga e empacotamento de queijos. Mais ou menos produzimos 9.000 toneladas de manteiga por ano, é a maior produtora de manteiga da Itália. Depois temos outra fábrica onde processamos mais ou menos 300 mil litros de leite por dia em queijo provolone, mozzarella e asiago. E a outra, onde produzimos mais ou menos 150 mil litros de leite por dia a grana padano e temos também uma granja de suínos para a produção de presunto de Parma e San Daniele. Os produtos seguiram para outros países, chegaram na China e na República Tcheca, com a produção do Gran-Moravia e outros queijos provolones e mussarela. Por lá, os irmãos Pier Cristiano, Roberto e Gian Battista, 8ª geração, foram eleitos no início deste ano empresários do ano na região de Olomouc. Olha como é que dá o rebroto, impressionante. Isso foi cortado 3 meses atrás, né? Pois bem, da Itália para o Brasil em uma outra fatia de negócios, pecuária de corte aliada ao bem-estar. Nós temos um foco, muita atenção na sustentabilidade, no processo industrial das indústrias que nós temos na Itália, mas também aqui. Aqui é na fazenda Ouro Branco, em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, 50 quilômetros de Campo Grande, capital do estado, no centro-oeste do Brasil. A mata nativa, nascentes e cursos d'água são classificados como reserva protegida.
As bombas hidráulicas, acionadas pela corrente d'água natural, abastecem bebedouros. O certificado da Embrapa é o passaporte que carimba a fazenda como modelo de boas práticas agropecuárias. No pasto, animais 100% rastreados. O plantel corresponde a 4.000 cabeças de fêmeas. No cenário composto por árvores e forrageiras, interagem o gado no chamado silvopastoril. As fileiras na posição leste e oeste permite a fotossíntese solar. O equilíbrio ecológico preserva a umidade da terra. Para cada animal, são 300 pés de eucalipto, totalizando 600.000 árvores. E como a pastagem está respondendo a esta modalidade? Não precisa jogar adubo porque tem a fertilidade do solo própria. Então, isso está dando mais ou menos 2,3 vezes a mais foragem que no pasto convencional intensivo. Qual é a lotação de animais nesse espaço? Aqui, mais ou menos, a lotação média durante o ano é mais ou menos 2,3, 2,5 animais por hectare. Mas durante a chuva podemos colocar até 5 ou 6 animais sem problema. E lá atrás, a história, a fertilidade de solo tinha outra narrativa. Era tudo pasto degradado, era uma braquiarinha bem degradada. Nós passamos por 4 anos de aluguel a um produtor de soja e de estilosante e depois plantamos o braquiaron e o silvopastoril. E agora é claro que está melhorando, se pode ver também a qualidade da foragem da braquiaron, que é extraordinária. Está produzindo 2,3 vezes a mais do pasto convencional. E também o medo era que o árvore de eucalipto fizesse ombra. Nós plantamos em direção este-oeste, então o sol não deveria fazer ombra. Mas não faz ombra até que se pode ver no meio das filas que o pasto parece que cresce melhor que aqui na faixa central. O medo era que a raiz do eucalipto tirasse a água e não disponibilizasse a água para a raiz do braquiaron. É exatamente o contrário, porque o eucalipto tem uma raiz profunda. Ele vai tirar a água da parte mais profunda do solo e disponibiliza a água na parte superficial, onde tem as raízes do braquiaron. O modelo de produção sustentável despertou pesquisadores de universidades do estado, diz o criador. Aqui nós temos um estudo que iniciou em 2012 e que depois apresentamos lá no Expo, na Itália, em 2015, feito da Universidade Uniderp, da Universidade do Mato Grosso do Sul e junto com a Embrapa, onde avaliamos todos esses dados e fizemos um estudo muito detalhado em termos científicos para avaliar o bem-estar, o sequestro do carbono das plantas e a produtividade do pasto. Agora estamos continuando o estudo e estamos avaliando sempre os mesmos parâmetros e a mais estamos avaliando a biodiversidade, o aumento da biodiversidade e o aumento da matéria orgânica na terra. A ciência comprovou que na área com 660 hectares compensa a emissão de 18.000 cabeças de gado. Na época, no espaço tinham 3.500 animais. Para a segunda etapa da pesquisa, em andamento, a fazenda aumentou a área para 910 hectares. O objetivo é acompanhar o desempenho dos animais e a qualidade da carne desde o começo, podendo ter aí, por exemplo, uma redução nos ácidos graxos. Estamos subtraindo CO2 e metano da atmosfera, limpando a atmosfera. Isso é um ciclo extraordinário, tanto que estamos fazendo uma certificação, como grupo Brazale, estamos fazendo uma certificação carbon neutra. Isso significa que estamos fazendo o cálculo segundo um sistema ISO standard da carbon neutral. Estamos fazendo o cálculo somando o carbon sequestration que tem aqui com a emissão das indústrias que nós temos na China, na Itália e na República Tcheca. Ao final,
sobra sequestro do carbono. Então, estamos compensando a emissão que temos no processo industrial na Itália. Esse é um sistema que somente o Brasil tem.